Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. E aqui eu quero falar com vocês sobre a ideia, na verdade uma ideia que surge de um outro momento, um outro momento meu aqui no canal, falando sobre a ideia de cidade e as pessoas como cidades, né? Cidades existem de todo tipo, existem cidades turísticas, existem cidades que têm uma ênfase nas artes, outras têm, como a gente poderia quase chamar, são centros religiosos e assim por diante. E cada pessoa, e a gente pode ter essa clareza, todos esses são aspectos que têm que estar presentes na vida humana. Se alguém fosse ser perguntado sobre qual cidade bacana de visitar para uma viagem ao exterior, muito provavelmente cidades que tivessem boas coisas de todos esses aspectos ganhariam relevo, viriam em primeiro lugar, do que outras onde você vai fazer apenas uma experiência, né? Eu acho que as pessoas também são assim, né? Então, se a gente parar para pensar, que interessante é uma pessoa, como ela vai ser requisitada, alguém que eu possa ter uma conversa espiritual, depois eu posso ter uma conversa sobre artes, depois eu posso encontrá-la para um momento de diversão muito bacana e assim por diante. E essa pessoa muito provavelmente vai ser mais parte do meu convívio, vou buscá-la mais vezes, do que uma que eu sei que eu só posso me relacionar para me divertir. A outra que eu só posso ter conversas elevadas, a outra que é assim por diante, certo? Então, só que muitas vezes ótimo, você concordou comigo, achou legal esse exemplo, mas e aí, como faz isso? E perfeito, existem livros que falam desse tipo de coisa, teorizam de como é que você caminha um caminho para se tornar essa pessoa equilibrada em diversos aspectos e assim por diante. Mas eu acredito que poucas coisas ajudam tanto como o exemplo. Às vezes a gente nem tem muita teoria na cabeça, mas se a gente conviveu com pessoas que são equilibradas, que têm todos esses aspectos na sua vida, primeiro que pela arte da imitação, ou por esse instinto de imitação, eu já começo a trazer algo disso para mim. E talvez em algum momento eu vou poder conversar com uma pessoa, sei lá, tem uma hora que dá uma perplexidade, como é que essa pessoa consegue ser tão razoável em vários campos da vida. E aí você pergunta para as pessoas assim, como é que eu chego nesse lugar? Como é que você fez e assim por diante, certo? E aí eu diria, tem um mapa, vamos dizer assim, tem um mapa para chegar nesse lugar. Se a gente for parar para pensar, e eu quero, vamos dizer assim, imagina que você está querendo construir algo, ou querer construir uma cidade, ou querer construir um... Bom, você deve querer saber como é que você chega naqueles lugares onde já existe isso que você quer construir, quer fazer, quer realizar, tá? E eu diria muito rapidamente, qual é que é os passos para eu chegar em pessoas bem equilibradas e pessoas que tenham essas características? Muitas vezes as pessoas querem que essa experiência com gente madura, com gente bem composta, esteja à mão. Mas a primeira coisa que você tem que ter clareza, e essa nossa conversa também está no eixo do lançamento do Nova Jerusalém, que é o livro do Chesterton da viagem dele à Terra Santa, é que, para começo de conversa, se Chesterton quisesse conhecer Israel, a Terra Santa e assim por diante, só estando no seu local, estando lá em Londres e tudo mais, até poderia conhecer alguma coisa, mas daí fica naquilo que nós dissemos antes. O conhecimento teórico, o conhecimento dos livros e tudo mais. E nada é mais interessante do que as pessoas, por exemplo, quando a gente está explicando algo muito teórico, elas pedem um exemplo. Quero um exemplo de como se faz, como não faz as coisas. Então, evidentemente, o Chesterton teve que sair, né, do local onde ele estava, vamos dizer, confortavelmente, e traçar um caminho até aonde ele queria, até o lugar que ele queria conhecer, que ele queria ver e queria ter a experiência de estar lá. E a pergunta que eu deixo para vocês é realmente uma pergunta, essencialmente esse nosso encontro é para perguntar, faz sentido as atitudes e os lugares que eu privilegio em relação àquilo que eu quero me tornar? Algumas pessoas às vezes trazem, interessantemente, trazem à tona no seu discurso todo um desejo muito bonito de se tornarem mais virtuosas ou mais eruditas, ou mais espirituais e assim por diante. Só que você percebe que na prática a pessoa ainda está aferrada à convivência com pessoas e com lugares que não tem nada a ver com isso, né? Ou seja,
ela tem todo um discurso muito bonito, eu quero aprofundar minha vocação, eu quero me tornar uma pessoa que se tornará uma ótima esposa, um ótimo marido, eu quero me tornar alguém super espiritual e assim por diante. Mas, né, você vê ela convivendo em lugares com pessoas que são antítese desse negócio. Então a primeira coisa é a coragem do aventureiro, né? Coragem do aventureiro. O aventureiro não basta ele ter simplesmente um mapa, ele tem que ter uma certa dose de coragem e depois se colocar a caminho. Então a primeira coisa, ou a coisa dessa nossa conversa é isso. Eu tenho clareza de quais são as pessoas e os lugares que eu preciso conhecer e visitar para poder me tornar essa pessoa de excelência que eu desejo. E um outro ponto é se eu tenho também resiliência, força para aguentar o fato de que durante um bom tempo eu vou conviver com pessoas muito melhores do que eu e que vão, durante um certo momento, denotar o quanto me faltam coisas. E é esse o convite que eu quero fazer para você, a princípio, com as obras de Chesterton. Eu quero, justamente a partir dessa conversa, se isso fez sentido para você, se esse desafio acabou caindo para você de uma maneira que fez sentido, eu posso dizer, e essa experiência que eu quero que você faça e tente perceber também, é que Chesterton é um autor único. Não é que ele fale certas coisas que ninguém mais fala. Até tem isso sim. Mas, da maneira que ele fala, eu nunca encontrei parecido. Então, se você quer conhecer um autor que vai fazer você pensar sobre um novo ponto de vista, vai fazer você pensar mais do que fora da caixa, mas de alguma forma até de cabeça para baixo, meio que pensando num mundo que está de cabeça para baixo, o único jeito de enxergar ele é também se colocando nessa posição. Aposte em Chesterton. Você provavelmente vai encontrar muitas coisas que vão renovar sua maneira de pensar e muitas vezes renovar sua coragem para a aventura. É isso aí e até a próxima.